Olá, bem-vindo ao nosso curso de programação .NET Avançado. Nessa primeira semana, nós estudaremos os vetores. Primeiro, imagine que a gente precisa criar um algoritmo para ler a idade, o nome, a nacionalidade de 100 pessoas. Além disso, nós precisaremos recorrentemente acessar esses dados. Uma forma de fazer isso é criar várias variáveis, nome 1, nome 2, nome 100, para todos os nomes, idade 1, idade 2 até idade 100 para todas as idades, da mesma forma com a nacionalidade. Mas será que essa seria a melhor solução? Um vetor é uma lista de dados de um determinado tipo, ou seja, a gente pode ter um nome vinculado a um conjunto de valores e acessar esses valores através desse único nome. Então, um vetor, como definição, é uma variável composta, homogênea e unidimensional. Um vetor também pode ser chamado de array, e nesse tipo de dados sempre serão alocadas posições contínuas na memória do computador, ou seja, cada caixa dessa figura representa uma célula de memória e cada caixa vai armazenar somente uma informação que a gente está querendo armazenar. Então, reforçando nossa definição, um array ou um vetor é uma variável composta, homogênea, unidimensional. Ela é composta pois as posições de memórias identificadas por um único nome são individualizadas através de índices. É homogênea pois o conteúdo é sempre do mesmo tipo e unidimensional pois são sempre endereçados por um único índice. Olhando a figura do lado, vemos que o nome do array é C, então todas as posições do array serão identificadas por esse nome. O conteúdo é sempre do mesmo tipo, nesse caso inteiros, e unidimensional, quer dizer, eles são endereçados por um único índice. Cada posição só tem um valor, ou seja, o C de 0 é um valor, o C1 é outro valor e assim por diante até o C11 nesse caso aqui. Para a gente começar a usar um vetor, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, declarar ele e depois a criação, que é a instanciação na memória. E da mesma forma que variáveis comuns, a gente pode fazer esses dois passos separados ou de uma única vez. Primeiro, vamos declarar ele. A gente deve formar primeiro o tipo de dado, seguido de colchetes e um nome. Além disso, nós podemos declarar mais de um vetor do mesmo tipo na mesma linha. Então, olhando o exemplo abaixo, nós vemos que estamos declarando dois vetores do tipo double com dois nomes diferentes, vetor 11 e vetor 21. Para criar esse vetor na memória, nós vamos alocar uma memória do computador e sempre vamos utilizar a palavra reservada new. E logo depois dela, vamos colocar o tamanho do vetor. Então, no primeiro exemplo aqui, estamos declarando um vetor de inteiro chamado idades, na primeira linha. E na segunda linha, estamos falando que idades terá o tamanho de 5. Pois estamos fazendo idades igual a new int 5. E da mesma forma, podemos fazer com vetores separados. Primeiro declaramos eles na mesma linha e instanciamos eles um seguido do outro. A gente pode declarar e alocar memória ao mesmo tempo. Então, ao invés de separar a declaração e a instanciação, nós colocamos tudo em uma única linha. Então, um exemplo é, criamos o vetor idades do tipo inteiro, colocando int, abre e fecha colchetes, idades, igual a new int 5. Quer dizer que estamos criando um vetor inteiro chamado idades com tamanho 5. Isso podemos fazer com qualquer outro tipo de vetor, por exemplo, com o vetor de double que nós criamos. Então, ao invés de declarar os dois na mesma linha, estamos declarando e instanciando os dois em linhas separadas. Podemos também colocar os valores, caso a gente já saiba quais valores que esse vetor vai ter. Então, quando vamos criar e instanciar o vetor, vamos colocar os valores deles de uma vez. Então, ao invés de colocarmos a palavra new, colocaremos os valores dentro de chaves. C#, quando a gente instancia um vetor, ele já insere valores padrões. Por exemplo, para inteiros, coloca tudo 0, strings todos null e para valores reais, C# coloca todos 0.0. Para atribuir o valor a uma posição do vetor, nós sempre colocamos o nome do vetor e o índice desejado. Vejamos os exemplos. Estamos declarando um vetor de string chamado aluno, terá 5 posições. Perceba que a primeira posição sempre começa pelo 0. Então, alunos índice 0 vai ser o primeiro aluno que vamos inserir. Nesse caso, colocamos Mary. No índice 1, ou seja, na segunda posição, colocamos o valor vazio. Na posição 2, a gente coloca o valor Thomas. E na posição 4, Johnny. Perceba que, como não colocamos valor no índice 3, ele fica com o valor padrão que o C# coloca. E para esse caso, como um vetor de string, é o valor null.
Da mesma forma que a atribuição, para a gente acessar ou ler um valor de uma posição de vetor, a gente tem que colocar sempre o nome da variável e o índice desejado. Por exemplo, se quisermos escrever o nome do primeiro aluno, ou seja, o aluno que está na posição de índice 0, colocamos console.writeLine, alunos, que é o nome do vetor, entre colchetes 0. Da mesma forma, fazemos com qualquer outro índice. Nós também podemos atribuir o valor de alguma posição do vetor a uma outra variável do mesmo tipo. Por exemplo, criamos uma string chamada melhor aluno e ela vai receber o valor que está no índice 2 da variável aluno. E nesse caso é Thomas. Podemos também acessar os índices através de uma outra variável. Porém, esse índice é sempre um inteiro. Então, se declararmos uma variável posição do tipo inteiro, colocar 2 e pedirmos para imprimir o aluno posição, teremos Thomas. Devemos tomar alguns cuidados quando a gente vai ler e atribuir dados de um vetor. Com vetores, a gente não pode fazer uma atribuição de valor sem o índice. Neste exemplo, como estamos utilizando o vetor de alunos, a gente não pode colocar simplesmente o nome alunos sem nenhum índice igual a algum valor. Isso é um erro. Também a gente não pode imprimir o valor sem informar um índice. Se fizermos isso, o C# irá imprimir a posição da memória que o vetor aluno está alocada. Para a gente isso não faz muito sentido. Também não podemos acessar uma posição que não existe. Se declararmos alunos com 5 posições, a gente não pode tentar acessar um valor 400, pois ele não existe. Para preencher um vetor, nós precisamos percorrer ele todo. E para isso vamos utilizar a estrutura de repetição. Por exemplo, vamos inserir valores no vetor através dos valores que o usuário digitar no teclado. Então, se declararmos um vetor do tipo double de 5 posições, nós precisaremos percorrer esse vetor todo. Para isso, precisamos percorrer do primeiro índice até o último. Perceba que, como o primeiro índice é 0, o último vai ser 4. O vetor já inicializado e com os valores inseridos, poderemos percorrer ele para imprimir os valores que estão armazenados nele. Então, nesse caso, temos um vetor com nome de notas e para cada posição nós vamos imprimir o valor contido nela. Vetores não são dinâmicos, ou seja, uma vez que a gente define seu tamanho, ele não pode ser alterado. Porém, a gente pode fazer com que o tamanho seja definido em tempo de execução. A gente pode atribuir a uma variável o tamanho do vetor que estamos querendo. Então, toda vez que executarmos esse programa, poderemos colocar um valor diferente, sem que tenhamos que compilar o programa toda vez. Uma outra forma de descobrir o tamanho do vetor é com a função length. Para percorrer um vetor que nós não sabemos o tamanho enquanto estamos escrevendo o código, utilizamos essa função. Então, o for vai com o índice de 0, que é o primeiro elemento do vetor, até o tamanho desse vetor. Nesse caso, temos um vetor chamado pessoas e pegamos o tamanho com a função length. Com isso, podemos percorrer o vetor e inserir nesse vetor todos os nomes que queremos armazenar. Assim, terminamos nossa primeira semana de curso. Espero que vocês tenham aproveitado e te esperamos na próxima semana.